Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de Química da segunda série. Sou a professora Núbia e hoje a gente vai iniciar os nossos estudos sobre os compostos inorgânicos. E para a gente iniciar a nossa aula, vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Então, primeiro, a gente vai identificar os compostos inorgânicos, ácidos e básicos no nosso cotidiano. Vamos compreender as características desses compostos e vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, beleza? Então, a gente observando aqui o porquê classificar as substâncias. A gente sabe que hoje existem milhares de substâncias no nosso cotidiano e a classificação delas facilita a utilização dessas substâncias no nosso dia a dia, ok? E como nós podemos classificar essas substâncias? Através da cor, sabor, odor característicos, condução de corrente elétrica e utilização de indicadores. E na aula de hoje a gente vai estar trabalhando esse fator aqui que classifica as substâncias, em especial na aula de hoje, ácidos e bases. Ok? Então, todos esses fatores aqui vão distinguir, os grupos de substâncias. E os indicadores são substâncias que, por suas propriedades físico-químicas, apresentam capacidade de mudar de cor na presença de um ácido ou de uma base. Ok? Então, a gente pode observar aqui, através da cor, né, como a gente viu anteriormente, que é um fator que classifica os grupos das substâncias, a gente tem aqui o indicador. E o pH é outro também fator que a gente pode estar determinando se uma substância ela é ácida ou ela é básica, ok? O que significa a sigla pH? Potencial hidrogeniônico, que aí ele vai medir o potencial que essa substância tem de liberar íons H+, que é o que caracteriza os ácidos, ok? E ele vai indicar a acidez, a neutralidade ou alcalinidade de determinada solução. E a gente tem aqui a escala de pH, onde a gente tem essa variação de 0 a 14. De 0 a 7, a gente vai ter as substâncias classificadas como ácidas. pH igual a 7, a gente vai ter a substância classificada como neutra. E se o pH variar de 7 a 14, a gente vai ter um grupo de substâncias classificada como básica, ok? Então, também a gente pode estar classificando as substâncias através do pH, com o auxílio dessa escala essa escala numérica. Indicador ácido-base, a gente tem aqui a presença da fenolftaleína, ok? Ela é utilizada em laboratórios para estar identificando essas substâncias ácidas e básicas. Se a substância for básica, na fenolftaleína, ela vai ficar rosa. E se a substância for ácida, em presença da fenolftaleína, ela continua incolor, ok? Outro indicador natural, bem utilizado no nosso cotidiano, é o repolho roxo, ok? Então, o repolho roxo também vai ter essa variação de cores de acordo com a substância. Se ela for ácida, vai ter essa coloração rosa, vermelha. Se ela for básica, ela vai ter essa coloração verde, azul, amarela, ok? E aqui que a gente pode observar. Fenolftaleína a gente vai estar utilizando nos laboratórios e o repolho roxo a gente pode estar utilizando no nosso cotidiano, ok? E a gente utiliza esses dois indicadores, não somente esses, mas esses são os principais, para que a gente possa classificar as substâncias. E a aplicação do conceito de pH, qual a importância disso, ok? A gente vai estar vendo aqui um exemplo no pH do cabelo. Então, qual é o pH ideal para que a gente tenha uma cutícula ou cabelos brilhantes? O pH tem que variar de 4 a 5,8. E aí a gente tem aqui, né, um cabelo de cutícula ideal. Se a gente apresenta um pH do nosso cabelo básico, quais são as características dos fios do nosso cabelo? Serão cabelos opacos, danificados, ressecados? Então, o que a gente pode observar? Que a aplicação do conceito de pH, ele é muito importante no nosso cotidiano, ok? E na aplicação do solo, também tem de grande importância e valia. Existem algumas agriculturas, né, culturas de plantas que, de acordo com o solo, vai ter uma produtividade. Então, por exemplo, se a gente tem a plantação de mandioca, a gente precisa de um solo mais ácido, mas se a gente tiver uma plantação de algodão, a gente vai precisar de um solo mais básico,
ok? Então, eu trouxe para vocês aqui qual a importância da aplicação desse aplicação do conceito de pH no nosso cotidiano, ok? E a gente vai ver agora o que são os ácidos e as principais características dessas substâncias. Os ácidos são compostos moleculares, ou seja, os elementos químicos unidos que formam essas substâncias é através da ligação covalente, por isso que são compostos moleculares, que em meio aquoso, ou seja, a água é o solvente, sofre ionização. Isso é muito importante vocês sempre associarem ionização com os ácidos. Por quê, professora? Porque os ácidos vão formar um cátion ou íons através da ionização. E que íon vai ser esse? O cátion hidrônio, aqui H3O positivo, ou o cátion hidrogênio, ok? E aí a gente pode observar aqui uma ionização. HCl, o ácido clorídrico é um exemplo de um ácido. Em presença de água, como a gente falou aqui, ó, em meio aquoso, vai sofrer ionização. Então, a ligação covalente que une esses dois elementos químicos serão quebrados, como a gente pode observar aqui nessa equação química, e aí a gente vai ter a formação do H+, que é o que caracteriza o íon, o cátion hidrogênio, e a formação de um ânion, ok? Quais são as principais propriedades dos ácidos? Primeiro, em solução aquosa, os ácidos conduzem eletricidade, pois se desdobram íons. Possuem sabor azedo, por exemplo, limão, o vinagre, o tamarindo. Os ácidos reagem com as bases formando sais e água, que são as denominadas reações de neutralização. Os ácidos mantêm incolor em uma solução de fenolftalina, como a gente viu anteriormente, e reage com carbonatos e metais, liberando hidrogênio. Ácidos comuns do nosso cotidiano, a gente tem aqui o ácido sulfúrico, que é utilizado nas indústrias, temos o ácido carbônico, que é utilizado em água e em refrigerantes, temos o ácido acético, que é utilizado no vinagre, e temos o ácido clorídrico, utilizado na limpeza e é comercializado como impuro como ácido muriático, ok? Então, aqui a gente pode observar que essas substâncias estão presentes no nosso cotidiano. E as bases? Nós vamos ver agora as principais características das substâncias básicas. Em solução aquosa, as bases sofrem dissociação iônica e liberam como ânion ou H-. Esse grupo ele é conhecido, o nome dele é hidróxido ou hidroxila, e o cátion correspondente. Então, a gente tem aqui o exemplo de uma base em meio aquoso, que no caso o solvente é a água, liberando OH-. E a gente pode estar vendo aqui nessa equação química a representação também de uma dissociação. Lembrando, dissociação é a separação de íons. Então, a gente pode observar aqui o cátion Na+, que é o sódio, e o cátion Ca2+, que é o cálcio, ok? E o grupo hidroxila, que é o que vai caracterizar as substâncias básicas. Quais são as principais propriedades das bases? A presença do ânion, hidroxila, apresenta sabor adstringente, como a gente vê aqui no exemplo da leite de magnésia, o caju, a banana verde também. Forma soluções eletrolíticas em meio aquoso que conduzem corrente elétrica porque forma íons. São sólidos à temperatura ambiente, exceto a amônia, que ela é um gás, e mudam a cor dos indicadores, como a gente viu anteriormente. Aqui a gente colocou novamente o repolho roxo, ok? Quais são as bases do nosso cotidiano? Nós temos aqui o hidróxido de alumínio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido. Nós temos o hidróxido de cálcio, que é utilizado na preparação de argamassa. Temos aqui o hidróxido de amônio, que é utilizado na fabricação de fertilizantes e como gás de refrigeração. Temos o hidróxido de magnésio, que é utilizado em produtos farmacêuticos como antiácido e laxante. E temos o hidróxido de sódio, que é utilizado na fabricação de sabão e indústrias de corantes, ok? E agora a gente vai para o nosso primeiro exercitando. Questão 1. O ácido clorídrico puro, HCl, é um composto que conduz muito mal a eletricidade. A água pura
é um composto que também conduz muito mal a eletricidade. No entanto, ao dissolvermos o ácido na água, formando uma solução que conduz muito bem a eletricidade, o que se deve a? Então, a questão quer que a gente explique por que quando essas duas substâncias estão em contato uma com a outra, elas é possível produzir eletricidade e quando elas estão puras, sem contato uma com a outra, isso não acontece. Então, isso acontece devido à ionização do HCl, lembrando que ionizar é formar íons, e no caso do HCl, que é esse ácido, ele vai formar o HO3 positivo, que é o cátion hidrônio, e o Cl, ok? Então, na aula de hoje, pessoal, a gente trabalhou sobre a importância da classificação das substâncias, o porquê que isso acontece, a aplicação do pH no nosso cotidiano. A gente viu as principais características dos ácidos, das bases, das substâncias presentes no nosso dia a dia. Não deixe de estar revendo essa aula na plataforma Eduque. Bons estudos e até a próxima!